tem concedido para falarmos e trazermos aqui uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. Quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, de versículo 6 e diante, que diz assim: Isaías, capítulo 55, verso 6 e diante, que diz assim: Buscai o Senhor, enquanto se pode invocar. Não, buscai o Senhor, enquanto pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho ao homem maligno, e os seus pensamentos se converta ao Senhor, de que se compadecerá dele. Termo para Deus, para o vosso Deus, porque quem guarda e perdoa, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, o vosso caminho não é meu caminho, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que o vosso caminho. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva nas nuvens dos céus para lavar e não tornar, mas regar a terra e fazer produzir brotos e dar semente ao semeador e pão aos que comem, assim virá a minha palavra, que não sai da minha boca, e ela não voltará para mim vazia. Antes fará com que se comprais, preparai naquilo que eu enviei, porque como alegria serei e paz será grande aos montes alteiros, reproduzir cântico diante de vós. Toda árvore do campo brotarão plantas, aos lugares espinheiros crer e farei lugares da seca. Acrescentarei muitos do que será para o Senhor, por seu nome e por sinais eternos, que nunca se apagará. Amém. Meus queridos, amados irmãos, queremos nesta oportunidade externar a nossa gratidão à nossa querida irmã Jovita Gabriela, toda a sua família, que nos concede esta recepção maravilhosa de estarmos aqui junto para agradecer a Deus. Quero agradecer as mensagens que ela nos tem nos mandado através do nosso canal aqui, no momento da reflexão, e com muita alegria quero agradecer a Deus pela esta família, pelo seu esposo Romo e também pelo seu filho Gustavo. Quero agradecer a Deus pela sua família. Somos gratos a Deus, estamos orando, estamos apresentando a Deus e não vamos parar de orar e de apresentar, porque nós cremos na vitória que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Como ela aqui já nos manda a mensagem, quero agradecer a Deus por esta oportunidade que nos concede, a saudação, que Deus continue bendando a nossa vida, a nossa família, que também quero agradecer a Deus pela sua família. Deus abençoe a nossa amada irmã, que o Senhor continue abençoando. Também manda a saudação aos nossos irmãos aqui do Brasil,
Que Deus também abençoe todos os irmãos aí da Alencor e da Argentina, da Espanha, aos nossos irmãos que nos concedem esta oportunidade de transmissão deste momento de reflexão. Mas queremos pedir as orações dos santos para que assim possa nos trazermos esta oportunidade de trazermos aqui esta reflexão. Queremos trazermos aqui, dentro das nossas limitações, quando o profeta Isaías, levantado por Deus em uma situação caótica espiritual que Israel estava enfrentando, devido a situações de um período que estava na Babilônia, e possamos observarmos as situações que enfrentaram dificuldade, momentos de esfriamento espiritual, como a gente vê diante das situações com alguns profetas passaram e trouxeram aqui mensagem, quando também o profeta Ezequiel, de seu capítulo 37, de versículo 1, quando nos fala sobre o vale de ossos secos. Mas nós observamos aqui a mensagem que o profeta Isaías traz para o povo de Deus e para a nossa vida também. É um alerta espiritual, é um momento que nós estamos viciando, todas as nações estão passando por este momento difícil, quando o profeta faz menção: buscai o Senhor enquanto se pode achar. É uma palavra gloriosa, uma palavra maravilhosa, quando o profeta externa aqui esse momento de buscar a Deus. É o momento de a gente procurar o Senhor. É quando a gente vê que sentimos saudade, quando os pais têm seus filhos que estão distantes. A gente vê que as mães, os pais procuram a ver como está seu filho, sua filha. Então ele busca a querer verdadeiramente a preocupação do seu bem-estar, da sua necessidade por estar distante do seu pai. Então o profeta Isaías faz esta colocação de uma forma que possamos termos compreensão da expressão da palavra, quando ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então é um momento que a gente tem esta oportunidade de liberdade, de poder buscar a presença de Deus. Quantos crentes fastidiosos, quantos crentes que não tem mais tanta importância de buscar a presença de Deus. E como que a gente buscamos, como é que a gente podemos encontrar a Deus? A gente possamos ver o profeta Jeremias, de seu capítulo 33 e versículo 3, quando ele faz menção ao princípio de buscar a Deus, de uma forma quando é revelado o propósito de Deus na vida do povo de Deus. Jeremias capítulo 33, de versículo 3, que diz assim: clamai a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É o momento de a gente buscar a Deus, momento de a gente buscar o Senhor em uma oração. É onde a gente vê quantas pessoas
que neste dia, nos momentos que é lhe dado a oportunidade de poder participar do círculo de oração, quantas pessoas que a gente olha pela manhã, quando a gente vê poucas pessoas têm esse momento de buscar a Deus. Parece que perderam o prazer, a alegria de buscar a face do Senhor. Me lembro quando nós era jovem, nós observamos que o círculo de oração ou o culto de oração era vasto. Pessoas tinham que chegar cedo, a gente tinha que chegar cedo para encontrar cadeira, para a gente dobrar os nossos joelhos. Mas hoje a gente vê totalmente a diferença. O povo de Deus tem sido abençoado de uma maneira tão tremenda, que se esqueceram de onde nós viemos, a circunstância que a gente passamos por dificuldade financeira, passamos por necessidade. Muitas pessoas desmaiaram de fome, pessoas que não tinham o que comer, mas o prazer de buscar a Deus, o prazer de querer encontrar o Senhor, era grandiosamente, era aquele desejo que trazia tanto alegria. A gente via mais a presença de Deus em nossas vidas de uma maneira tão linda, tão tremenda. Mas hoje a gente vê por o povo de Deus ser abençoado, o povo de Deus ser próspero. Quantas pessoas hoje têm seu carro na garagem, quantas pessoas hoje têm o seu apartamento, têm o seu conforto, têm a sua vida com bem-estar. Hoje não precisa orar para Deus curar, tem as clínicas particulares, pode pagar uma clínica, um convênio, para chegar ali diante das situações que tenha se deparado das suas enfermidades. Mas me lembro que quantas pessoas tinham o prazer de pedir a unção com nossos pastores, nossos queridos irmãos que foram consagrados, separados para esta missão. E a gente vê quantas pessoas hoje que não pedem mais a unção para ungir diante das enfermidades, da circunstância. Mas muito corre os hospitais, corre as suas clínicas particulares. Mas o profeta Isaías faz esta missão: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando ele fala esta missão, ela faz esta colocação, a gente vê a preocupação do profeta Isaías, quando nós vemos que o povo de Deus, e até nós mesmos que estamos vivenciando esta época, diante de tanta fartura, de tantas coisas que está acontecendo. Mas quero dizer aos irmãos que pode chegar um momento de nossas vidas que Deus pode permitir acontecer situações que venham nos trazermos de volta ao tempo que nós vivenciamos. E a gente devemos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos concedido para buscar a sua face. E observamos que diante deste fator, quando o profeta faz menção, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Por que ele faz esta colocação? Por que ele faz esta expressão, buscar o Senhor enquanto se pode achar? A gente sabe que quando esta expressão traz uma grande preocupação para nossas vidas, quando há essa expressão maravilhosa, a expressão de um alerta, de podermos se despertarmos espiritualmente. Quantos que estão cocheando, despreocupados, desapercebidos, não estão entendendo verdadeiramente o propósito da palavra de Deus, quando Deus está falando com a gente, dizendo: olha, é tempo de buscar, enquanto vocês podem achar, porque chega o momento das nossas vidas, que a noite vem, momento da dificuldade, momentos que vai nos afastar, onde a gente vê quantas pessoas que têm se afastado de Deus, têm deixado verdadeiramente de se aproximar de Deus, estão se afastando. Mas vai chegar um momento que muitos vão correr ao círculo de oração, vai chegar um momento que muitos vão procurar Deus, e Deus não vai estar lá,
Por quê? Porque a gente negligenciamos, aleluia, a presença de Deus pelos nossos prazeres, pelas nossas condições financeiras, porque nós temos carro, porque temos verdadeiramente um bom conforto, e isso tem afastado muitos cristãos, aleluia. Mas vai chegar um momento que muitos vão procurar a Deus, vão buscar a presença do Senhor e não vai encontrar. Porque não terá mais esta oportunidade. E o profeta é claro sobre isso. Ele faz menção ainda, dizendo: invocar enquanto está perto. Então é tempo quando o profeta Jeremias, ele invocou a Deus, alertou, aleluia, aos irmãos para que buscasse a Deus. Deus tem o seu celeiro cheio de bênçãos espiritual, mas as pessoas estão mais preocupadas com as bênçãos materiais, estão preocupados com seus bem-estar. Estamos esquecendo do celeiro de Deus, que tem bênçãos espiritual para nossas vidas, tem força, tem graça, tem ânimo, tem conforto para nossas almas. Quantas pessoas que estão verdadeiramente se enganando com si próprio, achando que o conforto diante das suas condições financeiras vai lhe ajudar nos momentos da dificuldade que vem sobre nossas vidas espiritual. Quantas pessoas fracas, quantas pessoas doentes espiritual, que não tem mais prazer, que não tem mais alegria de buscar a presença de Deus, vive apenas uma vida de aparência, uma vida que parece estar tudo bem, mas verdadeiramente a sua vida está fraca espiritual, estão se distanciando de Deus, e coisas estão acontecendo, muitos escândalos, muitas coisas acontecendo nos nossos meios, porque estão ficando os crentes fastidiosos, crente que não tem mais prazer de buscar a Deus, de invocar o seu nome, de colocar a sua face no pó e começar a dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Mas Deus está nos alertando, nos trazendo para nossas vidas que é tempo de a gente aproveitarmos a oportunidade que Deus tem nos concedido. Não é tempo de a gente aproveitar os nossos lazeres, não é que a gente vai deixar de aproveitar os nossos lazeres, de podermos ir em uma festa, de podermos participar de uns momentos de uma viagem. Mas este é um momento, claro, que a prenúncia da vinda de Cristo, que a situação que está acontecendo no mundo inteiro, os sinais, as catástrofes, as guerras, a fome, a crise na política, a crise financeira, a crise na igreja, diante de tantas guerras, de tantas situações que estão acontecendo em nosso meio, a gente precisa voltarmos ao templo e poder reconstituir os nossos altares, poder voltar verdadeiramente a nossa vida espiritual para Deus, para que as bênçãos espirituais, que as misericórdias de Deus possam nos ajudarmos a chegar até o final da nossa jornada. Porque a nossa jornada não termina aqui, não termina agora, não termina depois, não. Temos uma longa jornada, uma longa caminhada, é 40 dias e 40 noites. Vem muitos obstáculos, vem muitas dificuldades em nossas vidas para nos tirarmos da presença de Deus. E principalmente você que busca a Deus, que ainda luta para ter força, para buscar a vontade de Deus devido à dificuldade, devido às enfermidades, mas tenta se aproximar de Deus devido às nossas falhas, às nossas pequenez. E quem está buscando sabe que não está sendo fácil para a vida de um cristão, mas quem vive a sua vida leviana, sua vida apenas de conquistar posição, destaque, fama,
E ocorreu muitas vezes de uma situação próspera na sua vida, ter os seus bem-estar, seu conforto, seus ar-condicionado no seu quarto, poder dormir ali bem confortado. Mas quem busca a Deus sabe a responsabilidade, ainda que aquela força pequena vai remando ali, vai remando lá, vai remando, até chegar, e tantos obstáculos acontecem. Mas quantos estão desapercebidos estas situações? Faz nos lembrar no livro de Mateus capítulo 25, quando traz aquelas ilustrações das 10 virgens. Nós observamos que as mesmas características, carregava a Bíblia, tinha roupagem de crente, tinha nome de crente, mas nós observamos que 5 daquelas eram pessoas imprudentes, pessoas que não se importavam de se encher da graça de Deus, pessoas que já estavam fartiosas, pessoas que estavam bem, o seu bem-estar, mas 5 daquelas estavam lutando, estavam buscando azeite, estavam se consagrando, estavam vivendo sua vida de oração, passando muitas vezes por perseguições, passando muitas vezes por situações que acontecem dentro da sua vida. Diante de tantas pelejas, não é fácil, nunca foi fácil ser cristão. Não é cristão por nome, mas cristão verdadeiramente de renunciar. Não é que a gente não vai deixar de falhar, a gente falhamos. A própria Bíblia diz que a gente pecamos por obras, ações e pensamentos, mas estamos lutando. Estamos remando para chegar lá, com as nossas pequenas forças, com as dificuldades que vêm sobre nossas vidas. Mas quantos ficam mangando, quantos ficam apontando, quantos ficam vendendo, quantos ficam querendo pelejar? Estão feitas virgens loucas, estão na igreja, mas não tem nenhuma participação do reino de Deus. Tem as mesmas características, mas não tem participação do reino de Deus. Só tem apenas aparência. Entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele, nem nela. Estão participando da Santa Ceia. Estão participando muitas vezes de uma posição. Estão participando muitas vezes de órgão de uma igreja, mas muitas vezes o Evangelho não entrou nele. Mas buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocais. É tempo de invocar o nome do Senhor. É tempo de a gente clamar, rasgar os nossos corações, expor verdadeiramente que a gente precisa de socorro, a gente precisa de força, a gente precisa da ajuda de Deus para suportar, para vencer as batalhas, as dificuldades que vêm sobre nossas vidas. Quantas famílias, quantas pessoas estão passando por dificuldade, e ainda tem gente que estão feitas virgens loucas, estão cegas, não estão vendo a realidade que estamos vivenciando. Parece que a luta é um contra o outro. Mas o próprio Paulo descreve: a luta é contra a potestade, esse principado desse século, contra as hostes malignas da maldade que está aí, aleluia, destruindo família, destruindo a juventude. Quantos jovens agora nas drogas, na prostituição, quantos jovens em caminhos errôneos. Mas as virgens loucas não consegue ver isso. Acha porque é crente, já está salvo, já tem o privilégio de poder entrar no céu, mas não é assim. Os verdadeiros crentes,
são os mártires. Passa por situações difíceis, passa por necessidade, é escanteado, é vendido, é humilhado. A prova vem, a dificuldade vem. Chega um momento que se abre a geladeira, mas não encontra nada. Chega um momento que a gente vai abrir o armário e não encontra nada. Esses são os verdadeiros crentes, que estão servindo a Deus, passando por prova, por dificuldade, noites escuras. Muitas vezes os lençóis parecem tão curtos, a cama tão estreita, o sono falta, vem doença, vem diabetes, vem problema de depressão, vem problema de, muitas vezes, a pressão está alta. E ainda tem crente dormindo, tem crente, aleluia, que precisa entender que você não é a virgem louca, você é chamado por Deus. Temos uma longa caminhada, uma longa jornada. É momentos que as coisas estão bem, mas momentos que as coisas estão maus. É momento que a gente está na igreja cantando, orando, buscando, mas chega um momento que a gente se encontra no vale da, como disse Davi, o vale da sombra da morte. Quantas vezes a gente passamos por essas situações, somos socorridos, chega no hospital, muitas vezes é entubado, alguém diz vai morrer, vai ter um fim. Quantas pessoas que este dia são diagnosticadas de uma enfermidade, de um câncer, de uma enfermidade que não tem cura. Aleluia. E quantos crentes ainda desapercebidos, despreocupados, esquecendo que a vida do cristão não é só de luxo, não é só de maravilha, não é só escaldante que a gente possa estarmos ali debaixo do sol, não. Chega o momento do inverno, chega o momento da geada, chega o momento do frio. Não é só água de coco, sombra fresca, não. Quem foi que disse isso a você? Que a vida do crente é água de coco e sombra fresca, não. Poder deitar numa rede, estar ali. Quem foi que disse isso a você? Mas a vida do crente é passar a madrugada, as dificuldades da vida. Às vezes tem mães, tem família que não conta as situações que estejam a ocorrer dentro do seu lar, porque muitas vezes isso pode ser escândalos, pode preocupar-se, ou até ver mesmo, muitas vezes, se disser, aquela pessoa souber que alguém está comentando a respeito das situações que estejam a ocorrer, venha se revoltar, venha ir contra o pai, contra a mãe. Você acha que a vida cristã é fácil? Você acha que a vida cristã parou nos seus confortos? Não. Enquanto a gente estivermos aqui nesta terra, a gente vai passar por estes montes, a gente vai passar por esses momentos, por estas dificuldades. Que tenhamos cuidado, vigilante, como disse Jesus, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que possamos estarmos atentos às astúcias ciladas do diabo, as situações que é colocada, porque muitas vezes a gente sabe situações que têm acontecido corriqueira dentro das nossas famílias, dentro da congregação de nossas igrejas.
São contendas, é inveja, é ódio, é intriga. Fica um sem falar com o outro. Você acha que a vida cristã é fácil? Você acha que a vida cristã é só lazer? É só vitória? É só vitória? Que a vitória tem sabor de mel? Não. Tem fel, tem angústia, tem desespero. Tem momentos que muitas vezes a gente olha assim: Deus, cadê o Senhor? Que não está vendo a situação que a gente estamos vivenciando? Cadê o Senhor? Que não chega para mudar a nossa história, nosso quadro. Mas os momentos que a gente deve clamar, buscar, enquanto o Senhor está perto. Não é o Senhor que se distancia de nós, Ele só vai se distanciar de nós se a gente se distanciar deles. Mas se a gente se aproximar de Papai, voltarmos, buscarmos a sua presença, aí sim, Deus vai nos se aproximar de nós. Deus verdadeiramente vai nos socorrer. Mas se a gente acha que temos força suficiente, que a gente possa resolver as nossas dificuldades, nossos momentos, mas busque a Deus. Aproveite o seu momento. Aproveite a sua hora com Deus. Deixa alguém achar que a vida cristã é só leviana. Só preciso ir para a casa do Senhor, cantar no órgão, depois voltar para casa, achar que Cristo é o nosso mordomo, nosso empregado. Ele tem que fazer tudo que eu quero, porque eu canto, porque eu prego. Não. Ele não é o nosso mordomo, nem tampouco o nosso empregado. Deus é Deus. A gente que dependemos de Deus. Deus não precisa da gente para nada, mas a gente precisa de Deus para tudo em nossas vidas, para respirar, para ouvir, para ver, para andar, para pensar. Tudo a gente precisa de Deus. Mas o profeta Amós ainda fala no capítulo 5, de versículo 4. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, ó casa de Israel, buscai e viver. Veja como o profeta Amós traz esta recomendação: buscai e viver. Não é só buscar, achar que na primeira oração Deus vai lá resolver. Não. A gente vê aquele cego de Jericó. Perceba quantas vezes aquele cego ele clamou. A Bíblia dá alguns pontos quando refere, quando aquele cego clamou pela primeira vez. Mandaram ele calar, mandaram ele fechar a boca, mandou ele desistir. É a dificuldade quando você clama, quando você busca. Não pense que você vai orar, as coisas vai estar tudo certinho, tudo aprumadinho, tudo jeitinho quando você espera. Não. As coisas às vezes desandam, às vezes as coisas saem erradas, as coisas saem
difícil como nós queremos que aconteça. E foi essa dificuldade que o cego de Jericó enfrentou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala-te, cego. Cala a boca. Mas aquele homem não desistiu. Ele olhou as dificuldades, as situações, o tupério da vida. Ele, se eu calar, nada vai ser resolvido. Então eu vou clamar. Ainda que eu seja apredejado, alguém venha me espancar, mas eu vou clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos tupéros da vida que acontecem nas nossas vidas para a gente calar, para a gente ficar triste, feita aquele pinto que está com uma doença para morrer. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas, a gente ficamos feito aquele pinto que vai morrer. Mas clame, clame, clame a Deus, Ele vai ouvir o teu clamor. Vai chegar um momento que Ele vai chegar na tua vida. A gente não pode desistir, a gente não pode parar de clamar a Deus, porque se a gente não clamar, a gente não vai ter vitória, a gente não vai conseguir vencer os obstáculos desta vida. Você serve um Deus todo-poderoso. Aproveita um momento para clamar a Deus. Quantos muitas vezes estão esperando que você se cale, que você se senta, que você se entregue ao fracasso, às situações, o vento ao contrário, a tempestade desta vida. Se conforme com isso. Não, a gente não pode se conformar com isso não. Você tem um Deus, nós temos um Deus, a igreja tem um Deus todo-poderoso, porque para Deus nada é impossível. Nada nesta vida é impossível para Deus. Se Deus quiser curar, Ele cura agora. Se Deus quiser salvar, Ele salva agora. Se Deus quiser resolver o problema que você esteja a passar, Ele vai lá e resolve. Faça a vez de cego. Ele não se entregou. Ele não se achou como um fracassado. Ele viu uma luz lá no fundo do poço. Aleluia. Ele viu uma luz lá no fundo do poço. Uma esperança. O mundo diz aí que a esperança é a última que morre. Não, mas para o crente não, a esperança está viva. Viva, viva. A tua esperança não está morta, mas ela está viva. Está mais viva do que muitos pensam por aí. Então clame, busque, invoque, se rague, se jogue no chão, se misture com barro, com a lama, mas clame a Ele. Se vista de saco de cinza, se humilhando na presença de Deus, Ele vai parar para ouvir o teu clamor. Passe pelas humilhações, pelo tupério da vida, pelas circunstâncias que têm acontecido, está acontecendo na tua vida. Lembre, o teu Deus é socorro. É por isso que a gente vê no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia.
Não é à toa que o salmista clama isso, canta esse cântico maravilhoso. E por que você quer cantar o hino da derrota? O hino do fracasso? Eu sou perdedor. Eu sou perdedor. Ainda que as coisas dêem errada, ainda que as coisas dêem ao contrário, você é vencedor. Você é vitorioso porque você tem um Pai. Você tem um Deus. Você tem um Senhor que tem velado sobre você, cuidado de você. Porque não era para você estar vivo, não era para você estar aqui. Quantas situações da vida ela aconteceu, quantas circunstâncias o vento soprou e a gente poderia cair, se desmontar no meio do caminho, mas passamos pelos obstáculos, passamos pela dificuldade, estamos aqui. Não é que Deus vai deixar de nos ajudar, não. Vem vento, vem tempestade, vem temporal, a gente vai passar, você vai passar, você vai vencer. Creia nisso. Você vai vencer esta tempestade desta vida. Deus não vai te largar. Deus não vai te desamparar. Quem foi que disse? Quem foi que disse a você que Deus vai te desamparar? Deus vai te abandonar? Não. O vento bate, vai. Mas o piloto é Jesus. Aleluia. O piloto é Jesus que está no nosso barco. Se fosse a gente que fosse o piloto, mas é papai que é o piloto do teu barco. Ele vai te guiar. As ondas vai batendo, vai doendo, a gente vai se estreitando, vai passando ali, aleluia. Mas o piloto é Jesus, vai guiando, a gente vai sendo açoitado, a gente vai passando pela imprensa, a gente vai passando pela peneira, vai passando pela dificuldade, a gente vai passando, porque você está sendo guiado por Deus. Nós estamos sendo guiados por Deus, não é pelo homem, não é por alguém. Porque se fosse alguém que nos guiasse, nos jogava lá no fundo do poço e nos tamparia o poço e jogaria terra. Ainda dizia, quero ver se ele vai sair dessa. Quero ver se ele vai sair dessa. Mas o teu piloto é Jesus. Ele vai te guiar nesta tempestade, neste vento. Aleluia. Creia nisso. Confie. Buscai o Senhor. E quanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Quantos estão perdendo tempos? Estão desapercebidos. Estão confiando no poder, na lei, em alguém que foi constituído pela sociedade para reger o país. Quantos estão confiando, achando que as coisas vão melhorar, vai folgar, vai ter de bonância. Mas quantos estão com esta confiança? As coisas só vão melhorar quando o Senhor nos levar daqui. Enquanto a gente estamos aqui, é altos e baixos, é momentos de bom, é momento de rir.
Não é o homem que vai nos socorrer. Não é o homem que vai mudar o mundo, não. As coisas só vai melhorar quando o homem entender e saber quem é Deus. Mas enquanto o homem perverso, mau, maquinando, lutando contra as leis de Deus, contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus, então as coisas vão piorar, vai apertar. E a gente vê a dificuldade de alguns países, as situações econômicas, a situação diante das leis. Só não vê quem está cego, mas ainda se ouve. A não ser que seja surdo, mas tem alguém que tenha, como se possa dizer, as libras. Mas as coisas vão ficar difíceis. Como a gente vê a dificuldade da Argentina, da Venezuela, o Brasil não é diferente. Os outros países não é diferente. De vez de a gente buscar, a gente está se afastando. De vez de se aproximar de Deus, estão se afastando de Deus. A sociedade está perdendo o temor e o tremor diante de Deus. Acha que Deus é uma dratomologia criada por historinhas. É por isso que a gente vê que no Brasil a situação que é criada mas lembre, Deus existe, Jesus está vivo. Com Deus não se pode brincar. Se brinca com B, com A, com X, com L, mas com papai não se pode brincar, nem crente pode brincar. Achar que Deus está perdido, a idade chegou. Não. Mas que o Senhor tenha de misericórdia de nossas vidas. A gente vai dar procedimento a esses textos que a gente lemos. Isaías capítulo 55. Começamos no versículo 6. E iremos terminar no versículo 6. Depois a gente estaremos trazendo este procedimento, porque é sério. As coisas de Deus é séria. As coisas de Deus é séria. Então aproveite, busque, e quantos você pode achar. Invoque, e quanto está perto. Porque chega o momento que a gente vai jogar muitas vezes a gente vai chegar momentos que a gente vai procurar. A gente vai procurar de candeeiro. Se lembra naquele versículo que nos fala da dracma perdida? Aquela senhora, ela foi uma mulher imprudente. Não se deu valor às suas dracmas. Ela se desvalorizou a condições. Chegou o momento que ela precisou daquelas dracmas. E ela se desesperou.
O desespero foi tão grande que ela teve que pegar um candeeiro, uma vassoura e começar a espojar a casa para procurar onde estava a dracma. Quantas pessoas estão perdendo o valor de buscar a presença de Deus? Vai chegar um momento que você vai procurar a vassoura, o candeeiro, para procurar onde está Deus, e você não terá mais essa oportunidade. Vai barrer, vai lutar, vai se embolar, vai fazer como Saul. Deus está nem aí, rejeitou, acabou, a oportunidade já se foi. Mas não perda esta oportunidade. Aproveita a oportunidade que Deus tem lhe dado. Aleluia. Aproveita a oportunidade que o Senhor tem concedido aos senhores e às senhoras. Porque chegará momentos quando a gente vemos as dificuldades das obras missionárias, que não se pode nem falar o nome de Jesus, pode ser morto. A Bíblia nem se fala. Mas que Deus tenha de misericórdia. Vamos orar. Pai, aqui estamos mais uma vez diante desta ministração da Tua palavra, Pai. Ajuda Teus filhos, Tuas filhas, Pai, a entender o propósito que a Tua palavra traz o sentido, Senhor, de buscar a Tua face enquanto nós temos esta oportunidade, Senhor. Chega momentos que a gente não vai ter força, nem prazer, nem ânimo, nem alegria. Chega um momento que a gente não vai poder termos esta oportunidade de invocar, de buscar a Tua face. Mas nos ajude nestes dias que estamos vivenciar, diante da dificuldade, dos desprazeres, da alegria, muitas vezes, Senhor, do conforto, de tantas situações que nos têm nos afastado de Ti. Mas que o Senhor nos ajude a buscar a Tua face, a vivenciarmos a Tua vontade, o Teu querer de Deus. Nos fortaleça, Pai, nos dê força, graça, para nos manter de pé, porque não é a nossa força, não é a nossa posição, não é ser que não vai estarmos de pé, suportar as tempestades, os ventos, o temporal, as situações que vêm para nos derrubar, nos parar, nos prejudicar a nossa vida espiritual. Mas nos ajude, Pai. Toma a frente do nosso barquinho, da nossa vida, do nosso deitar, do nosso falar, do nosso agir, da dificuldade que se levanta para nos entristecer, para nos parar. Ajuda-nos, Senhor. Tenha de misericórdia dos Teus servos que precisam de um milagre da Tua parte. A Tua serva Jovita Gabriela, que sempre pede oração pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu filho, toda a sua família, Pai. Eu não sei qual é o sentido, qual é a situação, a causa, mas também não quero saber. Mas Tu sabe, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso para fazer milagre, para operar, para agir as necessidades que a Tua serva tem buscado. Não só ela, mas como os demais irmãos e irmãs que estão de prontidão, ainda que não se curvaram diante desta dificuldade, diante dos prazeres, diante do conforto, diante das circunstâncias que têm lhe afastado de Ti. Mas ainda há 300 que estão buscando, que estão invocando, que estão lutando, remando para chegar lá, para impactar outras gerações, outras pessoas que estão começando, iniciando.
diante desta dificuldade, desses enfriamentos espiritual, desses impasses que têm acontecido, de perseguições, de inveja, de calúnia, de tantas coisas, por causa de posição, por causa de ser, de poder, de ter. Meu Deus, tenha misericórdia, ajuda a tua igreja a prosseguirmos em frente, a cantarmos o hino da vitória, a te louvarmos, porque tu mereces toda a honra, toda a glória. É o Senhor que nos tem mantido de pé, não somos nós, mas é a tua misericórdia que nos tem nos ajudado diante de tantas coisas que passamos. Quando olhamos lá para trás, a gente olha, medita, nós passamos por isso, por isso, por isso, e estamos caminhando por outras dificuldades que vêm nos soprar, que vêm nos deter, que vêm nos ferir o nosso sentimento, a nossa alma, a alegria, o prazer de servir a Ti. Ajude, Pai. Ajuda os que estão doentes, que estão precisando de um milagre da Tua parte, os que estão nos hospital, os que estão na UTI, na CTI, os que estão com problema na família, no casamento, com os filhos, com as filhas, tantas coisas que estão acontecendo, o vento, os que estão nos hospital, aqueles que estão internados, aqueles que estão à beira da morte. Senhor, já foi diagnosticado pela ciência, já tem determinado ponto de vida, mas Tu pode ainda mudar, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, a vida está nas Tuas mãos. É o Senhor que dá a última palavra, é o Senhor que determina até onde nós podemos ir para respirar, para contemplar a Tua formosura, a Tua grandiosíssima majestade. Oh Pai, ajuda a Tua igreja a se despertar, a mocidade, os obreiros, a vivenciarmos verdadeiramente uma vida contrita, uma vida de fidelidade, de comunhão um com os outros. Quebra este arco, este mal de contenda, de inveja, esses sopros que têm soprado na vida de muitos devido às ganâncias, à perversidade. Nós não somos daqui, somos chamados, aleluia, para servirmos a Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua majestade. Veja quantas contendas, quantas brigas, quantas dissensões, quantas divisões. Eu sou, eu posso, eu faço, é assim, é assado, é cozinhado, é temperado, mas o Teu sangue tem poder na vida dos obreiros, daqueles que foram chamados, separados para fazer a Tua obra, Pai. Dás o consenso, o temor, a obediência à Tua palavra. É a Tua palavra, Pai, para que verdadeiramente possa entender o propósito, a chamada de estarmos diante da Tua presença, desta responsabilidade. Quantos que precisam de uma palavra de nossas partes, que estão passando por dificuldade, e a gente está preocupado com o troféu, preocupado por ser primeiro lugar, por a posição, por aquilo outro e aquilo outro. Pai, tenha misericórdia, nos ajude. Abençoa Teus filhos e Tuas filhas que concederam esta oportunidade, Pai. Ajude a cada um a prosseguirmos em frente, a louvar o Teu nome, a engrandecer a Ti, Pai. Oh Deus, ajude-os. Por misericórdia, Teu nome. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, queremos agradecermos a todos, louvarmos ao Senhor por este momento especial. Estamos aqui adorando ao Senhor e exaltando a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a alegria. Deus abençoe os nossos amados irmãos e as nossas queridas irmãs que concederam esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.